Poucos carros na história do Brasil carregam uma fama tão pesada e ao mesmo tempo tão injusta quanto o do Maré. Para muita gente, ele virou sinônimo de dor de cabeça, oficina e histórias muito exageradas espalhadas pela internet. Mas o que quase ninguém lembra é que por trás da má reputação, este é um dos projetos mais ambiciosos, refinados e tecnologicamente avançados que a Fiat já colocou nas ruas. Um carro pensado ainda no início dos anos 90, desenvolvido na Itália, desenhado para substituir um dos nomes mais importantes da marca e elevar a Fiat para um patamar onde ela nunca tinha estado antes. Um automóvel criado com engenharia sofisticada, motores memoráveis e uma proposta muito além do que o mercado brasileiro estava acostumado. O nome dele significa maré em italiano e talvez o nome tenha feito tanto sentido, porque o maré chegou como uma onda, impressionou, dividiu opiniões e deixou uma marca impossível de apagar. No vídeo de hoje, a gente vai voltar no tempo para entender como nasceu um dos carros mais lendários da Fiat e por que ele virou alvo de tantas críticas no Brasil. E se, no fim das contas, o Maré foi realmente um fracasso ou apenas foi incompreendido. Então, já deixa o like e se inscreve no canal porque vídeos como esse dão trabalho e ajudam a manter viva a história de carros que marcaram gerações. Agora sim, vamos conhecer de verdade a história do Fiat Maré. Para entender a sua história, a gente precisa voltar alguns anos no tempo. No começo da década de 90, a Fiat vivia um momento importante. Até então, a marca era conhecida principalmente pelos seus carros compactos no Brasil. Modelos como o 147 e o Uno, mas tudo começou a mudar em 1991, com a chegada do Tempra. O Tempra não era só mais um Fiat, ele foi o carro que colocou a marca no segmento sedãs médios de verdade. Um carro moderno, tecnológico e muito acima da imagem popular que muita gente tinha da Fiat naquela época. Enquanto o Tempra começava sua trajetória lá na Itália, a Fiat já trabalhava silenciosamente no seu sucessor. Ainda em 1991, os primeiros traços daquele projeto começavam a surgir dentro do centro de design da marca. Em um concurso interno, o estúdio Idea venceu com uma proposta ousada, elegante e muito mais refinada do que qualquer outro carro da Fiat até então. Aqueles desenhos começaram a ganhar forma em Milão, e poucos anos depois, nasceu oficialmente a linha Maré, lançada na Europa em 1996, nas versões sedã e perua. Mais do que substituir o Tempra, o Maré chegava com a missão de elevar o nível da Fiat, inclusive em alguns mercados europeus. Ele também assumiria o espaço deixado pelo Croma, um carro maior e mais sofisticado da marca. Depois de conquistar espaço na Europa, finalmente chegava a hora do Maré desembarcar no Brasil. Há exatos 28 anos, a linha formada pelo sedã e pelo Maré Wicked era lançada oficialmente no mercado brasileiro, e a Fiat tratou aquele momento como um verdadeiro evento de luxo. A proposta era clara, mostrar que o Maré não seria apenas um carro médio nacional, e chegava para competir com modelos muito maiores, mais caros e até considerados premium para a época. E o mais impressionante é que os carros brasileiros eram praticamente idênticos aos modelos vendidos na Europa. O nível de acabamento, design, o refinamento e a proposta continuavam exatamente os mesmos. A principal mudança estava na dianteira. O para-choque recebeu entradas de ar maiores para melhorar a refrigeração do motor, uma adaptação necessária para encarar o clima tropical brasileiro e as condições mais severas do nosso mercado. Mas fora isso, o Brasil estava recebendo praticamente o mesmo carro sofisticado que rodava pelas ruas da Europa. E quando ele chegou ao Brasil, ele trouxe algo que para a maioria dos brasileiros parecia coisa de outro mundo. Naquela época, falar em motores de 5 cilindros era algo extremamente comum por aqui. O brasileiro praticamente só conhecia essas configurações nos motores diesel de caminhões, como o Mercedes 1519. Mas a Fiat decidiu colocar essa arquitetura em um carro de passeio. O resultado era simplesmente diferente de tudo que existia no segmento. O Maré chegou inicialmente com os motores 2.0 20 válvulas aspirado e o lendário 2.0 turbo de 5 cilindros, além de opções menores como o 1.8 16 válvulas em algumas versões posteriores. Os 5 cilindros aspirados já impressionavam pela suavidade, pela entrega de torque em baixa rotação e principalmente pela sensação de refinamento que ele transmitia ao dirigir. Mas era no turbo que a coisa ficava absurda, porque além do desempenho extremamente forte para a época, existia a sinfonia. O ronco dos 5 cilindros da Fiat tinha uma assinatura única, uma espécie de sinfonia metálica e encorpada que lembrava muito os V10 aspirados europeus.
e era um ronco diferente dos 4 cilindros tradicionais, mais exóticos, mais cheio, quase como se o carro tivesse uma personalidade própria. Isso fazia o Maré parecer muito mais caro e sofisticado do que realmente era. Com câmbio manual de 5 marchas, tanto o sedã quanto o Igni entregavam um desempenho acima da média do segmento, e naturalmente isso chamou a atenção do público brasileiro. Mas o Maré não impressionava somente pelo motor. O design agressivo, com faróis estreitos de máscara negra, frente em formato de cunha e carroceria baixa, dava ao carro uma presença extremamente moderna no fim dos anos 90. E toda aquela aparência tinha função. O coeficiente aerodinâmico de apenas 0,32 ajudava na estabilidade e no desempenho em alta velocidade. Na estrada, tanto o sedã quanto o Igni transmitiam uma sensação de segurança incomum para a época. O carro era firme, estável e muito sólido em velocidades altas. Os freios a disco nas 4 rodas nas versões mais completas, a direção hidráulica extremamente precisa e a suspensão bem acertada completavam o pacote. E por dentro, o Maré parecia ter vindo alguns anos no futuro. Ar-condicionado digital automático, volantes com comandos de som, teto solar, banco de couro, rodas de liga leve, lavadores de farol, saída de ar traseira, tudo isso numa época que muitos carros nacionais ainda eram extremamente simples. E conforme o Maré começava a ganhar espaço no mercado brasileiro, a Fiat foi expandindo ainda mais sua linha. A Maré Igni, por exemplo, mostrava que não era apenas uma perua bonita, ela também era extremamente prática. O porta-mala tinha cerca de 500 litros de capacidade e trazia uma solução muito inteligente para a época, uma tampa bem partida. A parte inferior podia ser aberta separadamente, facilitando carregar objetos maiores ou simplesmente o acesso rápido ao bagageiro. E mesmo sendo carros grandes, com aproximadamente 4,40 m no sedã e 4,50 m na Igni, o entreesse relativamente curto deixava os balanços dianteiros e traseiros mais longos, criando aquela silhueta típica e elegante dos carros italianos dos anos 90. Com as vendas crescendo, a Fiat percebeu que o Maré tinha potencial para atingir públicos diferentes. Foi aí que nasceu a versão SX, posicionada abaixo da LX. Ela mantinha o famoso 2.0 5 cilindros, mas numa configuração mais simples, entregando 126 cavalos. A redução de potência vinha principalmente para a remoção do variador de fase do comando de admissão. Mesmo assim, graças ao câmbio reescalonado, o carro continuava agradável, elástico e muito acima da média dos sedãs nacionais da época. Mas enquanto o SX chegava com uma opção um pouco mais acessível, a Fiat preparava algo muito mais insano, o Maré Turbo. E foi aqui que a história muda completamente de tom, porque o que já era sofisticado passou a ficar assustadoramente rápido. O motor continuava sendo o mesmo 5 cilindros 2.0 20 válvulas, mas agora equipado com turbina Garrett e diversas melhorias internas. O resultado, a potência saudável de 142 para 182 cavalos, 40 cavalos a mais em uma época que isso colocava o Maré entre os carros nacionais mais rápidos e mais potentes do país. O torque também subia brutalmente, chegando aos 27 kg de torque. Quem dirigia o Maré Turbo na época dificilmente esquece a sensação. As rodas dianteiras perdiam tração com facilidade nas primeiras marchas. O carro empurrava forte em médias rotações e o ronco dos 5 cilindros misturado ao assovio da turbina criava uma experiência quase viciante. E na virada do milênio, a Fiat começou a refinar ainda mais a linha. A versão de entrada SX passou por uma mudança extremamente importante. O antigo 2.0 aspirado sem variador de fase dava lugar a um novo motor muito mais moderno, 1.6 16 válvulas, importado diretamente da Itália. O mais curioso é que, mesmo sendo menor, ele entregava praticamente a mesma potência do antigo 2.0 aspirado. Eram 127 cavalos e cerca de 17 kg de torque. Só que agora com um funcionamento mais leve, mais eficiente e mais econômico, já que ele era 4 cilindros. Graças ao câmbio com relações revisadas, o desempenho continuava muito próximo do 2.0, mas com dirigibilidade até mais agradável para quem dirigiu. O conjunto mais leve deixava o carro mais equilibrado. Para muita gente, 1.8 acabou se tornando uma das motorizações mais coerentes da linha Maré. Junto dessa novidade mecânica, a Fiat também atualizava os equipamentos e trazia novos itens de conforto e tecnologia para praticamente toda a gama. Mas enquanto a linha evoluía, a engenharia italiana ainda aguardava uma última cartada. O icônico, lendário Fivetec 2.4 aspirado. Talvez tenha sido o auge do refinamento mecânico do Maré. Partindo da base do já conhecido 5 cilindros 2.0, a Fiat da Europa desenvolveu uma versão maior, mais sofisticada e ainda mais tecnológica. O novo 2.4 20 válvulas com duplo comando variável entregava 160 cavalos e cerca de 21 kg de torque. Mas o mais impressionante não eram os números, era a forma como aquele motor entregava potência. O torque parecia extremamente cedo, antes mesmo das 2.000 rotações. Na prática, isso transformava o Maré 2.4 em um carro absolutamente agradável de dirigir. Bastava um leve toque no acelerador e o carro já respondia com força, suavidade e aquele ronco característico dos 5 cilindros enchendo a cabine.
era um motor que praticamente não exigia reduções. As retomadas eram rápidas, ultrapassagens extremamente seguras e tudo acontecia com uma sensação de refinamento muito acima da média dos carros nacionais daquela época. Mais uma vez, a trilha sonora fazia diferença. O ronco do Five-Tech era quase hipnotizante. A forma como o som crescia em rotações altas lembrava muito os V10 europeus. Existia uma musicalidade metálica, limpa e progressiva que transformava qualquer acelerada em um evento. E conforme os anos passavam, a Fiat continuava refinando aquele que talvez fosse o carro mais sofisticado que ela já produziu no Brasil. Prestes a completar 5 anos no mercado nacional, o Marea Sedan e o Weekend recebiam sua primeira grande reestilização. E como todo bom carro italiano, as mudanças não eram exageradas. Elas são discretas, elegantes e focadas em modernizar o visual sem perder a identidade marcante do carro. A dianteira ganhava novos detalhes no conjunto óptico, rodas redesenhadas e uma grade frontal atualizada. Mas era na traseira do sedã que a mudança ficava mais perceptível. As antigas linhas mais arredondadas davam lugar a um desenho mais reto, sofisticado e moderno, com lanternas inspiradas diretamente no Lancia Libra, uma marca que, para quem conhece o grupo Fiat, sempre representou um nível acima mais refinado e premium dentro da engenharia italiana. Por dentro, os novos acabamentos e equipamentos davam à cabine uns detalhes ainda mais luxuosos. E pela primeira vez, a linha Marea passava a oferecer também transmissão automática. A caixa automática de 4 marchas, oferecida pela ZF, era exatamente a mesma utilizada em concorrentes importantes da época, como o Chevrolet Vectra e Astra. Mas ela tinha um foco bem claro, conforto. Por isso, a transmissão automática era oferecida apenas na HLX, equipada com refinado 2.4 Five-Tech. As versões mais esportivas continuavam exclusivamente nos manuais. Mesmo já carregando quase uma década de mercado nas costas, o Marea ainda tentava acompanhar a evolução da indústria. Em 2006, o Sedan e a Weekend recebiam mais atualizações discretas no visual e no interior. Mas a maior surpresa estava justamente na tecnologia. O rádio agora contava com conexão Bluetooth e função Viva Voz. E isso era algo extremamente avançado para a época. Curiosamente, parecia até estranho ver um projeto originalmente concebido no começo dos anos 90 sem tecnologias que começaram a surgir nos carros mais modernos dos anos 2000. E era como se o Marea estivesse tentando sobreviver a uma indústria que já caminhava para uma nova geração. Mas infelizmente, o fim começava a se aproximar. Em 2007 veio o corte mais doloroso da linha. As versões LX e HLX, principalmente a lendária Turbo, deixavam de ser produzidas. Junto delas, iam os motores que transformaram o Marea em um ícone. Os lendários Five-Tech, tanto 2.4 quanto 2.0 turbo e aspirado, saíam de linha. Restavam apenas as versões SX, equipadas com um pequeno 1.6 de 16 válvulas. A proposta agora era completamente diferente. O foco deixava de ser desempenho, refinamento e sofisticação para apostar em custo-benefício, equipamentos e preço mais acessível. Os últimos Marea 0 km vendidos no Brasil já não carregavam mais aquela alma esportiva e sofisticada que tornou o carro famoso no começo da sua trajetória. Talvez ali o Marea já tivesse perdido parte da sua essência. A própria Fiat já sabia que o projeto estava chegando ao fim. Então a marca produziu um estoque final de carros que permaneceriam nas concessionárias por mais alguns meses. As últimas unidades deixaram as linhas de montagem em dezembro de 2007. Em fevereiro de 2008, o Marea se despedia oficialmente do nosso mercado brasileiro. Encerrava ali a história de um dos carros mais ousados, sofisticados e controversos que a Fiat já trouxe para o país. No total, foram cerca de 55 mil unidades do sedã e aproximadamente 15 mil da Marea Weekend. Durante a sua trajetória, o modelo teve 4 versões, principalmente a SX, ELX, HLX e a Turbo, além de 5 motorizações diferentes: 1.6, 1.8, 2.0 aspirado, 2.0 turbo e o refinado 2.4 Five-Tech. Tudo isso combinado com opções de câmbio manual de 5 marchas e automático de 4 velocidades. Poucos carros nacionais tiveram uma gama tão variada e tão sofisticada e ao mesmo tempo tão incompreendida quanto o Marea. Mas então chega a pergunta que acompanha o Marea há mais de 20 anos. Ele realmente era uma bomba? E a resposta mais honesta possível é não exatamente. O Marea não era um carro simples. Ele era um carro europeu, sofisticado, cheio de tecnologias e um motor muito moderno que a maioria dos carros nacionais naquela época não tinha. Talvez seja justamente esse o maior problema. A Fiat trouxe para o Brasil o carro com engenharia muito avançada, mas o mercado brasileiro ainda tinha hábitos de manutenção extremamente ultrapassados. Isso quando faziam. E parte da culpa, sim, foi também da própria Fiat. Os manuais e materiais oficiais da época, a marca informava revisões em intervalos muito longos, chegando próximo dos 20 mil quilômetros. O problema é que isso fazia muita gente acreditar que o carro poderia rodar enormes distâncias
sem cuidados intermediários, principalmente na troca de óleo. E aí que começava o desastre. O 5 cilindros do Maré era um motor moderno, com galerias internas, tolerâncias e ajustes pensados para trabalhar especificamente com óleo semissintético de qualidade. Só que naquela época esse tipo de lubrificante era caro, e o que muita gente fazia, chegava no posto ou na oficina e colocava o óleo mineral mais barato possível, muitas vezes por recomendação errada de frentistas informados ou simplesmente para economizar. O problema é que aquele motor simplesmente não tolerava isso. Os lubrificantes minerais não conseguiam proteger corretamente os componentes internos dos 5 cilindros, e com o tempo começaram os desgastes acelerados, bronzinas, bielas, comando de válvula, e até chegar no famoso momento que o motor começava a bater. E aí que nasceu a lenda. O problema é que a culpa acabava indo totalmente para o carro, quando na realidade, grande parte daqueles motores quebrados eram resultados diretos da manutenção incorreta. Hoje isso até parece um absurdo, porque praticamente qualquer carro moderno exige um óleo semissintético ou totalmente sintético. Se alguém colocar óleo mineral em muitos motores atuais, o resultado provavelmente será exatamente o mesmo. O Maré acabou sendo, de certa forma, vítima do próprio avanço tecnológico. Ele chegou cedo demais, em um carro que exigia cuidados modernos em um mercado que ainda tratava a manutenção de carro como algo improvisado. Significava que o Maré era perfeito? Não. Ele tinha custos altos, peças caríssimas e exigia manutenção extremamente criteriosa. Mas chamar o carro de bomba talvez seja simplificar demais uma história muito maior. Porque no fim das contas, o Maré não foi apenas um carro. Ele foi uma das experiências automotivas mais ousadas que a Fiat já teve coragem de colocar nas ruas brasileiras. E talvez ela nunca mais terá essa coragem novamente. Enquanto boa parte do mercado nacional ainda caminhava de forma conservadora, a Fiat teve coragem de trazer um sedã familiar, com motor de 5 cilindros, versões turbo, acabamento refinado, tecnologias avançadas e um comportamento dinâmico que muitos carros modernos ainda teriam dificuldade de entregar. Mas ao mesmo tempo, toda essa sofisticação cobrou um preço. O Maré exigia manutenção correta, conhecimentos técnicos e cuidados que o mercado brasileiro daquela época ainda não estava preparado para oferecer. E no meio de tudo isso nasceu uma das maiores lendas na indústria automotiva brasileira. Para alguns, uma bomba, mas para outros, um dos carros mais injustiçados da história. Independentemente da opinião, uma coisa é impossível negar: o Maré deixou sua marca. Até hoje, basta ouvir o ronco metálico dos 5 cilindros para qualquer apaixonado por carro virar o pescoço. Talvez seja o maior sinal de que certos carros nunca morrem de verdade, eles viraram história. E agora eu quero saber de você. Você acha que o Maré foi realmente injustiçado ou a fama deles faz sentido? Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião, qual que você teria, aspirado, turbo, se vai ser o sedã ou o perua, e se você teria coragem de ter uma Maré na sua garagem hoje. E claro, se você curte vídeos contando história de casualidades, projetos esquecidos e máquinas que marcaram a época, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita história absurda vindo por aí. E valeu por assistir e até o próximo vídeo.